Faça isso 2 minutos por dia e destrave sua disciplina. Você nunca mais vai enxergar disciplina do mesmo jeito depois disso. Esqueça tudo o que te disseram sobre força de vontade, motivação ou energia. O que realmente destrava a disciplina não tem nada a ver com sentir-se pronto, e sim com agir mesmo quando tudo em você quer parar. David Goggins, um dos homens mais mentalmente inquebráveis do planeta, descobriu que a mente humana tem um ponto de ruptura e que a maioria das pessoas vive toda a vida sem nunca chegar perto dele. Elas confundem cansaço com limite, desconforto com impossibilidade, dúvida com verdade, e é justamente aí que a disciplina se perde. No instante em que você acredita que sua mente está no controle, quando na verdade é ela quem te sabota. Goggins aprendeu isso na prática, não em livros, nem em palestras, mas em meio à dor real. Cada corrida que parecia impossível, cada madrugada em que o corpo pedia para desistir, cada respiração que queimava os pulmões, tudo era um laboratório mental. E foi ali que ele percebeu algo simples, brutal e libertador. A disciplina não nasce de grandes feitos, mas de pequenos atos consistentes, executados mesmo sem vontade. É nesse ponto que surge o método que você está prestes a entender. Um princípio tão simples que parece mentira, mas tão poderoso que pode reprogramar completamente sua mente. A verdade é que a maioria das pessoas nunca experimentou o poder do movimento mínimo. Elas acreditam que precisam mudar tudo de uma vez, quando na realidade tudo o que precisam é de 2 minutos. 2 minutos que redefinem o que é possível, que quebram a barreira entre pensar e agir, que silenciam a voz da resistência interna. 2 minutos por dia podem transformar sua relação com a disciplina mais do que anos de tentativa frustrada. Mas quase ninguém tem coragem de testar o suficiente para descobrir. O cérebro humano foi projetado para evitar dor e buscar conforto. E é por isso que, mesmo sabendo o que deve fazer, você se vê paralisado. A dopamina, o hormônio do prazer, se torna uma armadilha. Ela te recompensa por distrações rápidas, não por progresso real. A disciplina não morre por falta de força, morre afogada em pequenas gratificações instantâneas que parecem inofensivas. Goggins percebeu isso quando se olhou no espelho e viu alguém que fingia estar se esforçando, mas vivia fugindo do desconforto. Naquele momento, ele fez um pacto consigo mesmo. Nunca mais deixaria sua mente vencer sem luta. Ele começou pequeno. 2 minutos de ação, quando o corpo gritava não. 2 minutos de corrida, mesmo exausto. 2 minutos de leitura, mesmo cansado. 2 minutos de silêncio, mesmo com a mente gritando. E algo começou a mudar. O cérebro, forçado a agir apesar da resistência, criou novas conexões. A neuroplasticidade começou a fazer seu trabalho. Cada pequeno ato reprogramava a mente para aceitar o desconforto como parte do processo. O que parecia impossível virou rotina. O que era dor virou combustível. Esses 2 minutos não são sobre tempo, são sobre decisão. São sobre o momento em que você prova para si mesmo que pode agir sem depender de motivação. Quando você faz algo por 2 minutos, não está treinando o corpo, está treinando o cérebro a obedecer. E quando ele entende isso, a disciplina deixa de ser um esforço e se torna parte da sua identidade. O que Goggins ensina é simples. A mente mente. E a única forma de calar essa voz é agir antes que ela fale. A maioria das pessoas vive acreditando que precisa sentir para agir. Mas as pessoas que realmente evoluem fazem o oposto. Elas agem para sentir. A ação cria o estado. A disciplina nasce do movimento, não do pensamento. É por isso que, quando Goggins fala sobre fazer algo por 2 minutos por dia, ele não está falando de um truque de produtividade. Ele está falando sobre dominar a única coisa que realmente importa: a si
mesmo. Agora, imagine se a partir de hoje você decidisse aplicar isso. 2 minutos de foco total, sem distrações, sem desculpas, sem negociação. 2 minutos de entrega, todos os dias. Seu cérebro começaria a entender que você é quem manda. A dopamina deixaria de ser sua inimiga e se tornaria sua aliada. E a disciplina, aquela que sempre pareceu inalcançável, se tornaria inevitável. David Goggins não fala sobre força, ele fala sobre controle. E controle não se conquista de uma vez, mas se constrói de minuto em minuto. Por isso, o segredo que ele revela não é sobre correr ultramaratonas ou suportar a dor física. É sobre vencer os 2 minutos em que sua mente tenta te convencer de que não vale a pena, porque é nesse breve espaço que a batalha é decidida. E quando você vence esse instante, você começa a destruir a ilusão de que não tem disciplina. A pergunta agora é simples. O que você faz quando o desconforto aparece? Você negocia com ele ou enfrenta? É aí que está a diferença entre quem fala e quem faz. 2 minutos por dia podem parecer pouco, mas é nesse pouco que a transformação acontece. Porque se você não consegue controlar 2 minutos, não controlará 2 horas, 2 dias, nem 2 anos. A mente aprende pelo exemplo. E cada vez que você age, mesmo que por pouco tempo, você mostra a ela que é você quem decide. Esse é o início de tudo. E se você aplicar o que vai ouvir a partir de agora, vai entender o que Goggins quis dizer quando afirmou que nada pode te ferir, exceto a sua própria resistência em mudar. O problema invisível. Você acredita que falta de disciplina é o que te impede de evoluir, mas o verdadeiro problema está em algo mais profundo, quase imperceptível. O que sabota seu progresso não é a preguiça, nem a falta de motivação. É o mecanismo silencioso que o próprio cérebro cria para te manter seguro. E o mais perigoso é que ele parece lógico. Quando você decide mudar, acordar mais cedo, treinar, estudar, construir algo, o cérebro aciona um sistema automático que tenta te proteger do esforço. Ele disfarça isso de razão. Você começa a ouvir pensamentos como: vou começar amanhã, hoje não é o melhor dia, não estou pronto ainda. E cada uma dessas frases, que parecem inofensivas, são na verdade a armadilha perfeita da autossabotagem. David Goggins viveu anos preso nesse ciclo. Ele acreditava que era fraco, quando na verdade estava condicionado a fugir da dor. A mente humana não foi feita para crescer, foi feita para sobreviver. E sobreviver, para o cérebro, significa evitar qualquer desconforto que ele interprete como ameaça. O problema é que ele não diferencia dor física de desafio emocional. Correr até o limite ou encarar uma conversa difícil ativam o mesmo alerta interno: perigo. E é nesse ponto que quase todo mundo desiste. O corpo começa a reagir, a mente racionaliza, e antes que você perceba, a decisão de agir foi substituída por uma história convincente que justifica a inação. A neurociência mostra que o cérebro libera dopamina não apenas quando você realiza algo, mas também quando imagina que vai realizar. Isso significa que pensar em mudar já te dá uma pequena sensação de prazer. E por isso você sente que está fazendo algo, quando na verdade está apenas se iludindo. Esse é o vício mais comum e invisível: a satisfação de planejar o que nunca é executado. É por isso que tantos começam cheios de energia e param dias depois. O cérebro cria um ciclo de pequenas recompensas que o mantém ocupado, mas não produtivo. Goggins quebrou esse padrão quando percebeu que precisava parar de buscar sentir-se bem para começar. Ele entendeu que disciplina não é sobre estar motivado, é sobre agir mesmo quando o cérebro grita para parar. E isso muda tudo. Porque o que o cérebro chama de limite é apenas o ponto em que o desconforto se torna consciente.
É o instante em que você começa a perceber a resistência e confunde isso com exaustão. Mas a verdade é que, naquele momento, ainda há 60%, 70% de energia disponível. É o que Goggins chama de regra dos 40%. Quando você acha que chegou ao fim, ainda há um universo de força dentro de você esperando ser acessado. O problema invisível não é a falta de disciplina, é a crença de que você precisa sentir-se bem para fazer o que deve ser feito. Essa mentalidade cria uma dependência emocional do conforto, e quem depende de conforto está sempre à mercê das circunstâncias. O clima muda, o humor muda, o ambiente muda e tudo vira desculpa. E cada vez que você cede, reforça a ideia de que só age quando tudo está alinhado. O cérebro registra isso como padrão. Da próxima vez, ele vai te impedir antes mesmo que você tente. A disciplina morre na mente, muito antes de morrer na ação. É o pensamento que paralisa, não a dificuldade. A maioria das pessoas não percebe que está viciada na sensação de controle. Elas não fazem porque querem a segurança de saber que poderiam fazer se quisessem. Isso as mantém presas numa ilusão de potencial eterno, sem resultados reais. E enquanto esperam o momento ideal, a vida passa. O mais assustador é que essa fuga da dor cria um ciclo de autodesconfiança. Toda vez que você promete algo e não cumpre, seu cérebro aprende que suas palavras não têm valor. A confiança interna se quebra. Você deixa de acreditar em si mesmo. E quando isso acontece, qualquer tentativa de mudança vira uma guerra contra a própria mente. É como correr com uma âncora amarrada às pernas. Por isso, Goggins diz que a dor é um portal. Ela separa quem fala de quem faz. Quem foge da dor, foge de si mesmo. Quem a atravessa, se liberta. O desconforto é o campo onde a disciplina nasce, mas ninguém quer pisar nele. Preferem o terreno macio das intenções. O problema é que intenções não transformam. Ação transforma. E a ação, por menor que seja, é o único antídoto para o auto-engano. Quando você age por 2 minutos, você quebra a resistência do cérebro. Ele entende que você é quem manda e não o contrário. Esse é o ponto que quase ninguém alcança, o momento em que o medo ainda está presente, mas você age mesmo assim. Agora, a pergunta é: o que está te impedindo de agir? Não é o tempo, nem a falta de energia. É a voz dentro da sua cabeça tentando te convencer de que é melhor esperar. E é essa voz que Goggins aprendeu a calar. Ele não a destruiu, ele a dominou. E é isso que você vai começar a entender no próximo passo: a virada de consciência. David Goggins conta que o dia em que sua vida mudou não foi quando completou uma corrida insana de 160 quilômetros, nem quando se tornou um SEAL da Marinha, mas quando se olhou no espelho e finalmente disse a verdade para si mesmo. Ele estava obeso, infeliz, cercado de desculpas e cheio de justificativas sobre por que a vida era injusta. Naquele momento, ele entendeu que ninguém viria salvá-lo, que a mudança não viria de fora e que a força que ele buscava estava adormecida dentro dele. Essa percepção foi a virada. Ele percebeu que, enquanto esperasse o momento certo, continuaria sendo refém da própria mente. E foi ali que nasceu o princípio que destrava qualquer bloqueio: agir em meio ao desconforto. Essa é a essência dos 2 minutos. 2 minutos que não são sobre o tempo que duram, mas sobre o que representam. É o símbolo da luta entre o que você quer e o que você evita. Quando Goggins começou a aplicar isso, tudo se transformou. Ele entendeu que, ao invés de lutar contra o medo, precisava se mover com ele. O segredo não estava em eliminar a dor, mas em mudar o significado dela. O desconforto, que antes era o inimigo, virou o termômetro do progresso. Quanto mais desconfortável se sentia, mais sabia que estava avançando.
Essa mudança de percepção é o divisor de águas entre quem continua preso ao mesmo ciclo e quem realmente evolui. O método dos 2 minutos. O método dos 2 minutos é brutalmente simples, e é exatamente por isso que a maioria das pessoas o subestima. Elas esperam por fórmulas complexas, por planos mirabolantes, por segredos escondidos em livros caros, mas a verdade é que o que funciona raramente é complicado. A mente humana quer acreditar que disciplina vem de força, quando na realidade ela nasce de movimento. O cérebro precisa de evidências, não de promessas. E cada vez que você age, mesmo por um curto espaço de tempo, ele registra uma vitória. Essa repetição cria um ciclo poderoso. Agir gera confiança, confiança gera consistência e consistência gera disciplina. Foi assim que David Goggins reconstruiu a própria mente, um ato minúsculo de cada vez. O método consiste em reduzir a resistência mental até o ponto em que ela não tem mais argumentos para vencer. Quando você pensa em uma tarefa como "vou treinar por 1 hora", o cérebro automaticamente ativa um sinal de defesa, prevendo desconforto, cansaço e dor. Mas quando você diz a si mesmo "vou apenas começar por 2 minutos", ele não percebe ameaça. 2 minutos são inofensivos. Essa é a brecha. Você engana o sistema e quando começa, algo muda. O movimento quebra a inércia. A dopamina, antes viciada na procrastinação, passa a se associar à ação. O cérebro aprende a recompensar o ato de começar, e isso é o suficiente para mantê-lo em movimento. Goggins usa esse método como uma arma contra a voz interna que o tenta parar. Ele sabe que essa voz não vai desaparecer. Ela sempre vai existir, tentando negociar conforto. Por isso, ele não discute, ele age. Ele não dá espaço para a mente argumentar. E esse é o ponto crucial. Disciplina não é vencer debates internos, é cortar o diálogo. É agir antes que a mente formule uma desculpa. 2 minutos são o tempo necessário para tomar o controle de volta. Quando você se move, mesmo que pouco, o corpo assume o comando e a mente segue. Há uma base científica por trás disso. A neuroplasticidade mostra que pequenas ações repetidas criam novas conexões neurais, alterando padrões de comportamento. O método dos 2 minutos força o cérebro a associar desconforto com crescimento e não com ameaça. Com o tempo, o que antes era resistência se torna impulso. Você deixa de lutar contra o ato de agir e passa a buscá-lo. Esse é o momento em que a disciplina deixa de ser um esforço consciente e se transforma em parte da sua identidade. A maioria das pessoas tenta construir disciplina a partir de emoção. Mas Goggins faz o oposto. Ele constrói emoção a partir da ação. Quando ele se sente exausto, ele não busca motivação, ele busca movimento. Ele entende que o corpo é o gatilho da mente. 2 minutos de ação real produzem mais transformação do que 2 horas de intenção. Essa é a diferença entre quem sonha e quem realiza. O método também atua sobre o sistema de recompensas do cérebro. Em vez de buscar prazer imediato, em distrações como redes sociais ou procrastinação, você passa a sentir prazer em cumprir o que prometeu. A dopamina deixa de ser sua inimiga e se torna sua aliada. E ao contrário do que muitos pensam, isso não exige grandes mudanças, exige consistência. 2 minutos por dia de execução consciente, repetidos ao longo do tempo, remodelam completamente a estrutura neural associada à força de vontade. Imagine alguém que decide ler por 2 minutos por dia. No início, parece insignificante. Mas após uma semana, o cérebro começa a entender que aquele momento é prioridade. A resistência diminui. Depois de 1 mês, os 2 minutos se transformam em 10, depois em 30. O tempo aumenta naturalmente porque a mente já não sente o mesmo peso.
A dificuldade desaparece e a disciplina surge. Essa é a essência do método. Não lutar contra a mente, mas reprogramá-la para obedecer. Goggins aplica isso em tudo, desde o treino físico até os momentos de dor emocional. Quando a mente começa a resistir, ele reduz a meta. Se não consegue correr 5 quilômetros, ele corre 1. Se não consegue correr 1, ele corre até o fim da rua. Se nem isso é possível, ele dá um passo, mas ele sempre faz algo. O ato é o que mantém a identidade de disciplina viva. O corpo aprende que, independentemente das condições, ele age. Essa é a definição de autodomínio. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não quer. Esse método não serve apenas para atletas ou pessoas em busca de performance extrema. Ele é aplicável a qualquer área da vida. 2 minutos de foco total antes de pegar o celular. 2 minutos para organizar o que parece caótico. 2 minutos para respirar e observar seus próprios pensamentos. Tudo isso ensina ao cérebro que você está no comando. Aos poucos, a resistência perde o poder e a disciplina se torna automática. Mas o que torna esse método realmente poderoso não é apenas a simplicidade, é o que ele desperta dentro de você. Ao vencer os 2 minutos iniciais, você prova que é capaz de agir mesmo quando não quer. E essa é a vitória mais importante de todas. Porque o que destrava a disciplina não é a quantidade de tempo que você dedica, mas a decisão de não ceder à mente que tenta te parar. 2 minutos são o suficiente para provar que você pode vencer a si mesmo todos os dias. É isso que diferencia quem apenas deseja mudança de quem a constrói. A disciplina não está no resultado, está no ato. E cada ato, por menor que pareça, é uma reprogramação da sua identidade. A partir do momento em que você compreende esse princípio, não há volta. O cérebro não esquece. Ele aprende que você é capaz, e a cada repetição essa verdade se solidifica. Agora que você entende o método e a lógica por trás dele, é hora de dar um passo mais profundo. Porque existe algo que vai além da técnica. A conexão emocional e psicológica que transforma o esforço em propósito. O cérebro é uma máquina de repetição. Ele obedece àquilo que é reforçado diariamente. Quando você age, mesmo por 2 minutos, ele cria novas conexões neurais. A neuroplasticidade entra em ação, registrando que o desconforto não é ameaça, é crescimento. Isso muda tudo, porque aos poucos, o que antes parecia impossível começa a se tornar natural. É assim que nasce a disciplina verdadeira, não de grandes saltos, mas de microdecisões que reprogramam a mente a cada repetição. Goggins costuma dizer que o maior inimigo do ser humano é a sua própria narrativa. Aquela voz interna que diz que você não é capaz, que é tarde demais, que vai falhar de novo. Essa voz é persistente, convincente e sabe exatamente onde te ferir. Mas ela tem uma fraqueza: o movimento. Quando você age, ela perde força. Cada vez que você ignora o medo e dá um passo, ela fica menor. O que ele descobriu é que coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. 2 minutos de coragem por dia são suficientes para reconstruir toda uma identidade. A virada de consciência acontece quando você para de negociar com a mente e passa a usá-la como ferramenta. A mente não precisa gostar do que você faz para obedecer. Ela precisa apenas de uma ordem clara e de uma repetição constante. Quando você entende isso, a procrastinação deixa de ser uma falha e passa a ser um sinal de que está na hora de agir. Porque a resistência mental nunca desaparece, ela apenas muda de forma. O que muda é a sua capacidade de enfrentá-la. Goggins transformou o conceito de disciplina em algo quase espiritual. Ele não fala sobre produtividade, fala sobre liberdade. Quando você domina a própria mente, ninguém mais tem poder sobre você. Nenhum obstáculo externo pode te parar, porque o verdadeiro campo de batalha é interno.
A disciplina é a ponte entre o que você é e o que você pode ser. E a única forma de cruzá-la é atravessando o desconforto. Essa é a virada que poucos têm coragem de viver, porque exige olhar para si sem máscaras. É mais fácil continuar acreditando que falta tempo, que falta energia, que o mundo é injusto. Mas o que realmente falta é coragem para encarar o espelho e admitir que a mente mente. Ela cria uma história para manter tudo como está. E enquanto você acreditar nela, continuará no mesmo lugar. Quando Goggins diz que nada pode me ferir, ele não está dizendo que é imune à dor. Está dizendo que a dor deixou de controlá-lo. Ele ainda sente medo, cansaço, frustração, mas não permite que esses sentimentos decidam o que ele vai fazer. Essa é a verdadeira liberdade mental. A dor física e emocional se tornam ferramentas, sinais de que está indo na direção certa. É um estado de consciência em que a mente deixa de ser o inimigo e se torna o motor. Essa virada acontece no instante em que você percebe que o desconforto é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O desconforto é o preço do crescimento. Sofrer é resistir a ele. Quando você aceita essa realidade, algo muda profundamente. O medo ainda existe, mas já não tem poder. Você começa a perceber que o limite que acreditava existir era apenas uma invenção. É nesse ponto que você entende o que Goggins quis dizer com liberte-se da mente. A partir desse entendimento, cada ato pequeno se torna uma prova de força. 2 minutos de esforço, 2 minutos de silêncio, 2 minutos de resistência. A cada repetição, a mente aprende que a dor não é o fim, mas o início de algo maior. E quando você domina esse processo, não há obstáculo externo que consiga te deter. Porque a disciplina não é mais um comportamento, é parte do seu DNA mental. Agora que você entende a virada de consciência que muda tudo, é hora de ver como isso se traduz na prática. O método dos 2 minutos, criado e testado por Goggins, é a ferramenta que transforma essa filosofia em ação diária. A verdade psicológica, por trás da disciplina inquebrável. A maioria das pessoas acredita que disciplina é um traço de personalidade, algo que alguns nascem com e outros simplesmente não têm. Mas David Goggins expõe a mentira por trás disso. Disciplina não é talento, é treinamento mental. Ela é moldada no atrito entre o que você quer fazer e o que precisa fazer. E o cérebro, por natureza, sempre vai escolher o conforto. É um mecanismo de autoproteção ancestral. Só que o mundo moderno transformou esse instinto em sabotagem. A mente não entende a diferença entre perigo e desconforto. Quando você evita treinar, estudar ou começar um projeto, seu cérebro está tentando te proteger de algo que parece ameaçador, falha, esforço, dor. E é exatamente por isso que o método dos 2 minutos é tão poderoso. Ele reprograma essa resposta. Ele ensina o cérebro que agir é seguro, que o desconforto não é um inimigo, mas um sinal de crescimento. Esse é o ponto que separa os comuns dos imbatíveis. Pessoas disciplinadas não sentem menos resistência, elas apenas não negociam com ela. Goggins chama isso de embrace the suck, ou seja, abrace o incômodo. Porque ele entendeu que cada vez que você foge da dificuldade, você fortalece a parte da mente que comanda o medo. Mas cada vez que você encara, mesmo que por 2 minutos, você fortalece a parte que comanda a coragem. Psicologicamente, isso é o que chamamos de recondicionamento neural. É a substituição de um circuito automático de fuga por um de ação. Toda vez que você inicia uma tarefa que seu corpo tenta evitar, você cria novas sinapses. E essas conexões, com o tempo, mudam literalmente a forma como seu cérebro opera. Você deixa de buscar prazer imediato e começa a buscar propósito. A dopamina,
antes associada à distração, passa a ser liberada quando você cumpre uma meta. Isso muda tudo, porque o prazer começa a vir do progresso e não da procrastinação. Goggins é a prova viva disso. Quando ele fala em callous the mind, criar calos mentais, ele está descrevendo exatamente esse processo. Assim como o corpo cria calos na pele após repetido atrito, a mente cria resistência emocional após repetida exposição ao desconforto. No começo dói, depois fortalece. E com o tempo, o que antes te quebrava se torna combustível. Mas há um detalhe que poucas pessoas percebem. Disciplina não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. Goggins sente raiva, medo e preguiça, mas ele os utiliza como energia bruta. Ele transforma emoções negativas em movimento, e isso é algo que qualquer pessoa pode aprender. A chave está em não tentar eliminar a emoção, mas redirecioná-la. O que você sente não te define. O que você faz com o que sente, sim. Essa é a psicologia da disciplina verdadeira. Não se trata de ser invencível, mas de agir mesmo vulnerável. E quanto mais vezes você prova a si mesmo que é capaz, mais forte se torna. É um ciclo de reforço que reescreve sua autoimagem. Você deixa de se ver como alguém que tenta e passa a se ver como alguém que faz. E quando essa identidade se instala, não há motivação que se compare a isso. No fundo, a disciplina é uma forma de liberdade. Quando você controla sua mente, nada externo tem poder sobre você. É o ponto em que o barulho do mundo não importa mais, porque o comando vem de dentro. E é nesse estágio que Goggins vive, onde o impossível se torna rotina e o cansaço se transforma em sinal de vitória. Agora, para que isso se torne real na sua vida, existe uma próxima camada. A forma como você estrutura seu ambiente, sua rotina e sua identidade, para que a disciplina não dependa de força de vontade, mas de sistema. A conexão profunda entre dor, identidade e disciplina. A mente humana busca conforto porque associa dor à ameaça, mas é justamente o oposto que cria crescimento. David Goggins entendeu isso de forma visceral. A dor não é inimiga, é o sinal de que você está atravessando a fronteira entre quem você é e quem pode se tornar. Quando você foge dela, permanece prisioneiro do mesmo padrão mental. Quando enfrenta, reescreve sua própria identidade. E esse é o ponto em que disciplina deixa de ser obrigação e se transforma em liberdade. A cada vez que Goggins se levantava para correr, mesmo ferido, ele não estava apenas desafiando o corpo, mas reprogramando a mente para um novo padrão de resistência. Esse é o núcleo da filosofia dele. Vencer a batalha invisível contra a própria voz que diz não hoje. Ele sabia que essa voz é o verdadeiro inimigo, e a cada vitória sobre ela, algo muda. A confiança se multiplica, a autoimagem se fortalece, e o cérebro começa a associar desconforto à superação, e não à dor. É nesse ponto que a dor vira combustível. Psicologicamente, isso é o que a neurociência chama de reconsolidação de memória emocional. Quando você enfrenta o desconforto com consciência, você altera o significado que seu cérebro atribui àquele estímulo. O que antes era interpretado como sofrimento passa a ser entendido como desafio. O mesmo esforço que antes gerava resistência começa a liberar dopamina e serotonina, os neurotransmissores da satisfação e da autoconfiança. Isso cria um ciclo virtuoso onde o desconforto se torna prazeroso e a disciplina se sustenta por autorreforço. Goggins diz: quando você acha que chegou ao limite, está a apenas 40% do seu potencial. Essa frase carrega uma verdade científica. O corpo físico se submete aos limites mentais. A mente cede muito antes do corpo realmente precisar parar. E a cada vez que você ultrapassa esse ponto de resistência, amplia a percepção de capacidade. Isso muda tudo, porque a autopercepção é a base da identidade.
Você deixa de se ver como alguém limitado e passa a se enxergar como alguém resiliente, determinado, inquebrável. Essa mudança de identidade é o segredo da disciplina sustentável. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você acredita ser. Se você se vê como alguém disciplinado, cada decisão reforça essa crença. Se você se vê como alguém preguiçoso ou indisciplinado, seu cérebro buscará agir de forma coerente com isso. Goggins construiu sua identidade enfrentando dor diariamente. Ele entendeu que identidade não é descoberta, é construída por repetição de escolhas difíceis. Esse princípio se estende a todas as áreas da vida. O profissional que procrastina tarefas importantes, o estudante que evita começar, o atleta que desiste antes da exaustão, todos estão reagindo à mesma raiz, à aversão ao desconforto. E a disciplina surge no momento em que você para de negociar com essa voz. Quando você age apesar dela, você assume o controle do próprio sistema emocional. A dopamina deixa de ser um mecanismo de fuga e se torna um mecanismo de conquista. No fundo, a dor é o espelho mais honesto da mente. Ela mostra o quanto você está disposto a se expandir. E quando você a encara sem fugir, descobre uma força que estava adormecida. Goggins chama esse momento de a mente quieta, o ponto em que o sofrimento físico desaparece e só resta clareza. É ali que disciplina e consciência se fundem. Você para de lutar contra si mesmo e começa a cooperar com o próprio propósito. Mas ainda existe um passo seguinte, o que separa quem entende o conceito de quem realmente transforma isso em um estilo de vida. É o estágio em que disciplina deixa de ser esforço e se torna identidade natural. E é sobre isso que falaremos a seguir. Chamada para ação emocional e transformação contínua. Tudo o que você viu até agora não é teoria. É uma estratégia aplicada por alguém que transformou a própria mente em uma máquina de disciplina inquebrável. David Goggins não esperou motivação, não esperou circunstâncias perfeitas, não esperou autorização externa. Ele agiu. E é exatamente isso que você precisa começar a fazer hoje. 2 minutos não parecem muito, mas são suficientes para iniciar uma transformação que se acumula dia após dia, até se tornar irreversível. O primeiro passo é decidir que você vai agir, independentemente de qualquer sentimento. Não importa se está cansado, se sente medo ou se acha que não está pronto. 2 minutos de entrega total são o suficiente para calar a voz da dúvida e enviar uma mensagem clara para seu cérebro. Você é quem manda. E cada vez que você cumpre essa microação, algo poderoso acontece. A autoconfiança se fortalece, a procrastinação perde espaço e a disciplina começa a se tornar automática. Essa ação não precisa ser grandiosa. Pode ser levantar da cama, iniciar uma tarefa importante, respirar conscientemente ou escrever algo que você vinha adiando. O valor não está na duração ou na dificuldade, mas no ato de começar. O cérebro reconhece isso, reforça a ação e cria padrões mentais que transformam seu comportamento diário. É a ciência da neuroplasticidade aplicada à vida real. E existe um detalhe essencial. Essa transformação é cumulativa. 2 minutos por dia podem parecer insignificantes, mas repetidos diariamente criam resultados exponenciais. Cada pequeno esforço constrói identidade, e identidade consistente gera resultados duradouros. É assim que Goggins conseguiu redefinir sua vida. Um ato mínimo, um desafio enfrentado, um dia após o outro. E isso significa que você também pode. Agora, a verdadeira pergunta é: você vai apenas ouvir ou vai agir? A mudança não vem do entendimento, vem da execução. Cada vez que você pratica os 2 minutos, você não está apenas criando disciplina.
Você está provando para si mesmo que é capaz de superar resistência, dor e medo. É o início de uma trajetória onde sua mente deixa de ser um obstáculo e se torna aliada. Então, faça a escolha agora. Comece. 2 minutos por dia, sem desculpas, sem negociação. Permita-se sentir o desconforto e perceber o poder que ele carrega. Comente 2 minutos abaixo para fixar esse novo padrão mental, para marcar sua decisão de assumir o controle da sua própria disciplina. Cada comentário, cada ação, cada repetição é um passo para se tornar alguém que não depende de motivação, que não é refém do medo e que entende que a verdadeira liberdade vem do domínio sobre si mesmo. Aqui no Abreviando Consciência, transformamos conhecimento em poder mental diário. Este é o momento de provar para a sua mente e para você mesmo que nada pode te ferir, exceto a própria resistência em mudar. 2 minutos podem parecer pouco, mas são suficientes para iniciar a maior revolução da sua vida. A revolução de você contra si mesmo, com vitória garantida a cada pequeno passo.